muito importante, saiu a prova do Cefaz Amazonas. Neste vídeo nós vamos falar de alguns truques de estudo pré-edital, uns truques para você realizar no dia da prova e principalmente vamos destrinchar algumas informações erradas, escondidas no edital para mostrar para você que a parte de legislação tributária para quem tem interesse na carreira fiscal é a mais importante e não está muito claro isso no edital. Fica comigo, vamos ver, você vai descobrir o que tem que estudar e alguns macetes importantes. Amigo concurseira, amigo concurseiro, eu sou o professor Michel Goldman. Há 10 anos dou aula de legislação tributária e há 13 anos trabalho como auditor fiscal do ICMS de São Paulo. Essa é as informações principais do seu edital que eu quero conversar. São 5 carreiras. Das 5 carreiras, 3 são importantes e cai muito questões de legislação tributária, de tributário, e algumas caem auditoria também. Há 60 vagas para auditor fiscal, com salário aproximadamente de 23 mil. Bom, né? Você tem 25 vagas para TAT, técnico de arrecadação de tributos estaduais, que trabalha também junto com o auditor fiscal no atendimento ao público e também na administração da arrecadação do Estado. Salário base é de 15 mil. E você tem o pessoal do técnico da Fazenda Estadual, com salário base aproximadamente de 12 mil. Tá? Que é mais relacionado a um trabalho de gestão do tesouro do estado do Amazonas, mas também tem funções na área de arrecadação, da administração da arrecadação, e também tem uma tarefa de atendimento ao público, também é uma tarefa muito importante. Nessas 3 carreiras você vai ser questionado bastante de direito tributário e bastante de legislação tributária do estado do Amazonas. Você tem que estar preparado. São carreiras bastante ligadas, então, a esse tipo de trabalho. E são oportunidades. Você que está estudando para as matérias fiscais, mas não se sente ainda muito preparado, você tem a chance de prestar para técnico TAT ou técnico da Fazenda Estadual. Bom, as provas vão ser relativamente mais simples, mas não se iluda, a competição vai ser grande e algumas matérias, como legislação tributária, eu acho que o nível de exigência vai ser o mesmo, porque é as mesmas matérias. Não acredito que vai ser muito mais fácil em setores como tributário e legislação tributária, acho que vão meter o sarrafo do mesmo jeito, já adianto, mas em relação às outras matérias, pode ser que sejam provas um pouco menos exigentes, mais simples do que para auditor fiscal. Uma coisa que o edital não diz, mas que é muito comentada em todos os cursinhos e em todos os canais, é que esse número de vagas aqui não demonstra muito a realidade, porque o que corre é que tem 1.400 cargos vazios hoje na Secretaria da Fazenda do Amazonas. Então, a possibilidade de ser chamado muito mais do que isso, 60 vagas, 25 e 35 vagas, a possibilidade de você ser chamado, se classificando em 70º, 75º, é grande. Eu imagino que eles devem chamar ao longo de 2 anos. O prazo do edital é 2 anos, mas já que tem uma previsão que pode ser prorrogado, pode considerar aí, amigo, 4 anos. Tá? Pode considerar aí 4 anos. Vai ser prorrogado, com certeza. E em 4 anos eu imagino que devem chamar o dobro de vagas que hoje eles estão anunciando no edital. Tá? Então é uma coisa para você dedicar, não se preocupe com o número de vagas, vamos lá, vamos batalhar, vai fazer o seu, entendeu? Essas são algumas informações importantes. Essas aqui, a FT, TAT e TAF, é que eu vou me dedicar mais a conversar aqui sobre as matérias nesse vídeo, porque eles estão ligados ao trabalho fiscal, caem mais matérias da área fiscal, tá? Como a legislação tributária, mais direito tributário. As outras carreiras de auditor de finanças e controle, mais ligado à área de controle, como o Tribunal de Contas, e analista de TI, eles caem menos nessa parte de legislação tributária, de direito tributário e auditoria, entendeu? Então, já que eu vou orientar você, pessoalmente preocupado com a área fiscal, que está buscando um cargo de auditor, está buscando um cargo de técnico, que pague muito bem, que seja uma
uma boa empresa, um bom órgão público, essa é a sua oportunidade. Vamos conversar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é alguns detalhes que você não enxerga no edital. Além do número de vagas, que é muito maior do que você imagina, eu quero conversar com você sobre alguns detalhes das matérias que não estão no edital. Sempre prestando atenção nisso aqui. Então, terão 2 provas, 70 questões cada. Eu acho pesado? Não, não é pesado. Se for 4, 5 horas de prova, em 4, 5 horas você mata. Agora, 40% de acerto em cada prova, então em cada prova você tem que acertar 28 questões, eu acho tranquilo. Somente porque não tem mínimo por matéria, o mínimo por matéria derruba os alunos. O mínimo por matéria você tem que estudar o edital inteiro. E isso derruba os alunos. Como na prova do Pará, que tem mínimo por matéria. Aqui não tem. Você tem 21 questões por prova que você tem que acertar. Se bem que você tem que acertar na soma, você tem que fazer 70 questões no número de provas, que é 50% do total. Então você tem que acertar no mínimo 70 questões. Não é difícil, mas eu acho que não é isso que vai derrubar. Ao menos que realmente você só estude legislação tributária, algumas matérias de direito, TI, né, que cai, base de dados, aí não estude o resto. Aí é capaz de você não conseguir acertar os 70. Mas esquece, você tem que estudar tudo, porque 70 pontos nessa prova para você simplesmente se classificar é muito pouco. Para essa prova você vai ter que acertar pelo menos acima de 80 questões. Porque pela quantidade de vagas, se você acertar acima de 80 questões, não só você vai estar evidentemente classificado, mas você vai estar muito bem classificado. Vamos agora falar especificamente das matérias, o que você precisa se preparar, uma pegadinha, você que quer se tornar um auditor, ou um técnico, um profissional da área fiscal, ou profissional da área pública na área fiscal. Preste atenção em algumas coisas, preste atenção nessa informação que eu trago para vocês. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, informações muito importantes que eu não vi ninguém fazendo análise, nenhum vídeo. Eu estou mostrando para vocês em primeira mão essa observação. É muito importante para você que vai fazer um dos cargos relacionados à parte de arrecadação, que cai legislação tributária, que cai direito tributário, que cai auditoria. Eu não sei se você observou, mas vem comigo. Essas são informações trazidas, como eu falei, do anexo 1 do edital, que é o conteúdo programático. A parte da legislação tributária, como você sabe, é por isso que eu estou falando, você que tem interesse nessas carreiras mais relacionadas à arrecadação dentro da Secretaria da Fazenda do Amazonas, e que você tem o auditor, você tem o técnico de arrecadação, o TAT, e você tem o técnico da Fazenda, que é o TAF, os 3 caem nessa matéria, legislação tributária. E o conteúdo programático é reduzido, até achei estranho, é um conteúdo programático reduzido, basicamente resumido de maior importância, regulamento do ICMS, regulamento do IPVA, Código Tributário Amazonense, que vem informações do ICMS, do ITCMD, de taxas, contribuição de melhoria, as leis de incentivos fiscais, tem algumas leis de incentivos fiscais no seu edital que você tem que prestar atenção, leis da Zona Franca de Manaus, alguns decretos, e você tem o decreto ou a lei do procedimento tributário administrativo. Nas 3 carreiras, está aqui. Essa é basicamente o que vai cair de legislação tributária. Eu acho que vai cair a mesma dificuldade para as 3 carreiras. Não acredito que vai ter muita diferença de dificuldade, não. Eles vão perguntar, algumas perguntas vão ser de decoreba, essas vão ser muito difíceis, não dá para você decorar tudo, mas então, e por outro lado, você administra com as questões mais fáceis, tá? As questões que não exigem muito decoreba. Mas isso a gente vai falar mais para frente quando falar das provas. Eu vi que o número de questões não era muito. 14 questões para a AFT, 14 questões para o técnico de arrecadação e mais, e para o TAP são 16 questões, até cai mais, né? E eu falei, poxa, é pouco para uma prova de legislação tributária. Aí eu fui prestar atenção que em direito tributário cai muita coisa específica de ICMS. São informações que você não vai ter na aula de direito tributário. Você vai precisar ter uma aula de legislação tributária.
Porque a área de legislação tributária que se dá a Lei Complementar 87 de 96, que é a lei complementar que tem as diretrizes, as noções básicas do ICMS, a Lei Complementar 2475, que cai em todos os concursos, que fala sobre os incentivos fiscais, sobre os convênios, a necessidade de convênio para você dar qualquer tipo de incentivo fiscal, do CONFAS. Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei do ISS, que tem o seu anexo. No anexo tem todos os serviços em que tem incidência do ISS. Aí tem a briga, porque pode ocorrer juntamente a incidência do ICMS, dependendo do que disser a lei complementar, ou não tem nenhuma incidência do ICMS, porque não tem essa ressalva. São informações que você estuda no estudo da legislação tributária do ICMS. Preste atenção, não no curso de direito tributário, é muito aprofundado. Então, isso é uma coisa que deveria estar, isso são assuntos que deveriam estar dentro da legislação tributária. Não estão dentro da legislação tributária, mas vão ser perguntados na sua prova. Mas você tem que saber, você tem que estudar quando estudar a legislação tributária. Fica de olho. Resoluções do Senado. São todos itens, se você quiser procurar 8, 9, 10, 12 resoluções do Senado. Tudo de direito tributário. Essas resoluções do Senado são para as operações, para as alíquotas das operações interestaduais do quê? ICMS. São muito específicas. Você vai ter isso no curso da legislação. Vai cair na sua prova de tributário, mas você vai ter no curso de legislação. Fora algumas questões relacionadas aos aspectos constitucionais do ICMS, do ITCMD e do IPVA. Você também vai olhar com mais carinho na área de legislação, no curso de legislação. Então, se aqui, por exemplo, são 14 questões, e aqui, ao todo, são 10 questões, como é para a prova de AFTE e para a prova de técnico de arrecadação, aqui são 10 questões total. Pode esperar uns 30% a 40%, de 3 a 4 questões. Vamos dizer que vão ser 4 questões sobre ICMS específico dessa área. Então, já não são 14 questões de ICMS na prova, ou de legislação na prova. São 14 mais 4, 18 questões de legislação tributária. Vamos aqui para auditoria. Isso eu tirei do que vai cair de auditoria, do conteúdo programático. Olha aqui, item 37, crédito de ICMS, artigo permanente, uso e consumo, e como fica o crédito de ICMS na isenção e não incidência. Matéria de legislação tributária, crédito indevido, item 38, item 39, alíquota e base de cálculo do ICMS, 40, substituição tributária, 41, ICMS nas importações. Do item 35, nota fiscal eletrônica e EFD. Evidentemente que é relacionado à auditoria fiscal, mas a pergunta vai ser, olha, o sujeito se aproveitou de crédito X, está certo? Ele fez certo, fiscal foi lá, está certo? Pô, é uma questão de auditoria fiscal, mas você aprende na área de legislação tributária. Aqui, auditoria para a AFTE são 10 questões. Pode dar mais uns 30% a 40%. Vamos no máximo, vamos dar 4 aqui. 40%. Então, faltam mais 4 questões de auditoria. Ao todo vai cair 18, 22 questões de legislação tributária. Não se luta, se aprofunda. Não, legislação eu posso ir por cima, mais ou menos é o principal. É o principal e vale peso 2. Preste atenção. E como é que é para técnico de arrecadação? Técnico de arrecadação também são 14 aqui. E o conteúdo programático de direito tributário é o mesmo. 10 questões mais 4, vão ser 18 questões. A auditoria não é tão complexa, não cai tudo isso. Mas são 18 questões. E como é que é para o técnico da Receita? São 16 questões. Para o técnico é 16 questões de legislação tributária. Tá? E são mais 14 de direito tributário. Então você precisa estar preparado. São 12 questões, então pior ainda. Você precisa estar preparado, tá vendo? A área de legislação tributária está espalhada pelas essas 3 matérias. Ou, se você é técnico, pelas essas 2 matérias. Estude, se aprofunde, não pensa que não vai cair muito. Bom, aqui está a sua prova número 1, é a sua prova para auditor. Professor, o que você tem de comentários? Eu tenho de comentários, primeiro, caracteristicamente, a prova número 1
é uma prova para eliminar o concorrente, porque são as matérias menos importantes, as matérias básicas. Nesse caso, nessa prova, você não tem o mínimo por uma disciplina. Então, isso dá mais uma equilibrada, ela não torna essa prova tão difícil para derrubar. Mas ela, ainda assim, é aquela que vai roubar parte da sua classificação. Como assim? Porque todo mundo joga as fichas para ir bem na prova 2, que aliás ela vale o dobro, ela vale muito mais, 140. É verdade, você tem que arrebentar. Mas normalmente quem vai para essas provas, ele não arrebenta na prova 1. Ele tenta arrebentar na prova 2. Então se você arrebentar na prova 2, adivinha onde você tem que ter ido bem na prova 1. Eu penso na prova 1 como aquele jogo aquele mata-mata. Primeiro jogo em casa, segundo jogo fora. No segundo jogo fora, primeiro jogo fora, o segundo em casa. Você chega em casa, eu vou arrebentar. Mas você tomou de 3 no jogo fora. Estou em casa, agora eu vou arrebentar. Mas você tomou de 3 no jogo fora. Você perdeu o campeonato no jogo fora, né? Então, olha só. Português, raciocínio lógico, matemática financeira. Tem que dar uma geral em tudo. Se você quer minha opinião, você pode, talvez, direito penal e empresarial, que tem menos questões, talvez não estudar com tanto afinco quanto as demais. Mas muito importante, o que você vai fazer no dia da prova? No dia da prova, de prova número 1, eu vou dizer para você quais as matérias que eu acho que você tem que começar. Tá aqui, pessoal. Essa é a prova de auditor, a prova 1 e a prova 2. A prova 1... as questões da prova 1 e as questões da prova 2. Eu quero conversar com você mais ou menos o que pegar, o que estudar e o que fazer para o dia da prova. Esse é o meu objetivo, assim. Qual matéria atacar primeiro? O que se preocupar? Primeira coisa, normalmente a prova 1, ela é aquela destruidora de lares, porque não cai as matérias principais, só que as provas trazem o mínimo por disciplina. Então, se você não estudou tudo e não foi muito bem, não administrou bem o seu tempo para atacar todas as matérias, você acaba sendo derrubado. Não importa que você arrebente na prova 2. A prova 1 é aquela prova para derrubar. Nesse concurso, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que ele não tem mínimo por disciplina. Quer dizer, você tem que fazer o mínimo de 28 questões. Você tem que fazer o mínimo de 28 questões, 40% em cada prova. E, somado, você tem que fazer 70 pontos. Então, se você não for muito bem na prova 1, você pode ir bem na prova 2. Mas o lado negativo é que não adianta. Você vai ter que ir bem nas duas provas. Não tem essa de você chegar na prova 1 e dizer, agora que não tem o mínimo, é tranquilo, eu só preciso passar por ela e fazer o mínimo. Não é. Você tem que arrebentar. E onde você alcança o seu diferencial? Será que é na prova 2 ou na prova 1? Na prova 2 vale muito mais, porque a matéria tem peso em dobro, você pode fazer 140. Mas pode ter certeza que o candidato do seu lado, se ele está bem preparado, se ele veio tinindo, é muito mais para a prova 2. Esse que é o lado negativo que você tem que pensar e tornar o negativo positivo. A prova 1, ele sempre vai chegar como matérias menos importantes, as matérias básicas. Então, se você explodir na classificação, é porque você explodiu na prova 1. Preste atenção na prova 1. Onde ninguém está de olho é onde você tem que estar de olho. Tá? São as matérias básicas, ela tem muito mais matérias que a prova 2, umas matérias que normalmente as pessoas se preocupam menos, ou têm muito menos habilidade, porque eles escolheram a carreira fiscal por causa das habilidades da prova 2, então arrebente na prova 1. Não esqueça, a prova 1 é que nem quando você tem um jogo fora, sabe, mata-mata de futebol, prova 1, jogo fora. Porra, é mais difícil, deixa eu administrar. Prova 2, jogo em casa. O que adianta você chegar no jogo em casa? Agora vamos arrebentar, professor. Não vai não, porque na prova 1, no jogo em casa, no jogo fora, você tomou de 3-0. Em casa já não vai adiantar muito você conseguir se superar. Tá entendendo? É uma prova que você tem que ir bem. Você tem que ir bem acertar as fáceis de todas as matérias e as médias também. Nas difíceis você administra. Então pense na prova como um todo, na prova 1, não adianta você chegar na prova 2 derrotado pela prova 1, já levado uma nas costas. Você entendeu? Então é isso, na prova 1 você tem que mandar bem. Você tem que mandar bem, você tem que ir bem, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ter uma organização para a hora. O que você faria? Olha, eu estudaria, se você quer uma matéria que você acha que não vai também, se você é bom de direito, talvez a matemática financeira você se foque menos. Se você é melhor de raciocínio lógico, matemática financeira,
Talvez o direito penal e empresarial você se foque menos. Eu estudaria tudo com todo prazer. Principalmente essa matéria aqui, raciocínio lógico. Eu acho que raciocínio lógico ela é 8 ou 80. Ou você chega na prova, você entende como fazer um exercício, porque ele é muito específico. Os professores, se você for fazer curso de raciocínio lógico, ele é muito específico a matéria de lógica, como tem que ser feito, verdadeiro, falso. Se você aprendeu a fazer o sistema, na hora da prova você mata, porque você vai ver coisas muito parecidas daquilo que você aprendeu. Foge muito pouco das ideias originais dos exercícios que você já fez. Se você não fez, na hora da prova você vai ficar perdido, você não vai ter ideia de como fazer. Seria como um processo específico. Nenhuma outra matéria é assim. Desculpa, nenhuma outra. Eu sei matemática financeira, mas pelo menos você tem algum beabá. Raciocínio lógico não. É aquele procedimento, aquela forma de fazer, de aprender a lógica, a matemática, os exercícios de lógicas. Ou você sabe e mata rápido, ou você não sabe e não tem como fazer. Vai ter que chutar tudo. Preste atenção com lógica. Primeira matéria que eu faria no primeiro dia, quando chegasse a abrir a porta, eu iria fazer as matérias de direito. Eu ia fazer primeiro direito empresarial, segundo direito penal, depois eu iria terceiro direito civil, quarto direito administrativo, quinto direito constitucional. Eu iria exatamente de baixo para cima. É isso que eu faria, tá certo? Depois eu iria para português, sexto, tá? Tente poupar tempo, tente economizar tempo suficiente para você guardar mais tempo para matemática financeira e estatística. É uma ideia que eu sempre passo para o aluno comum. O aluno comum, ele vê mais dificuldade em matemática financeira e estatística, não só porque ele sabe menos, porque são matérias que realmente podem se tornar bastante trabalhosas de propósito. Eu sou um gênio disso, na matemática e estatística, mas é trabalhoso. Guarde, mate matemática financeira e estatística, você vai ser catapultado lá para cima na classificação. Lembra que eu falei, né? Então, guarde tempo. Essas matérias você pode fazer com um pouco mais de velocidade e não fique preso em labirintos, porque às vezes as matérias de direito têm textos muito grandes, alternativas muito grandes. Não fique preso. Se você acha que meio truncado, está lá de propósito para te prender lá dentro e não dá tempo. Pule, vá para a próxima. Busque as fáceis. Matemática financeira e estatística, eu vou 7 para raciocínio lógico e vou para oitavo, a derradeira, deixando bastante tempo, administrando o tempo para ter para matemática financeira e estatística. Mande bem nessas matérias. Prova 2, peso 2, essa você tem que arrebentar, essa não tem jeito. Lembra do que eu falei? Legislação tributária, 14. Aqui, direito tributário, eu falei 10, mas são 12 questões, melhor ainda. Então, 40% disso aí vão ser 5 questões a mais aqui em direito tributário, vão ser 19 questões de legislação tributária. Estuda, essa é a minha dica. Foca na legislação do ICMS, do TCMD, do IPVA. Isso é que vai cair na sua prova. Isso vai te catapultar para a classificação. A prova 2 te catapulta. A prova 1 te faz galgar um nível, mas se você já está lá em cima, um nível, você passa da posição número 50 para a posição número 3, se você acertou uma ou duas aqui de matemática financeira. Está entendendo? Eu acho que eu passei a ideia. O que eu faria aqui? Vamos fazer. Olha, eu deixaria essa matéria também é importante, análise de dados. Essa é mais difícil, estude bastante, não tem TI, tem análise de dados, eu acho bem difícil. Você tem matérias muito complexas de TI, pode cair perguntas difíceis, comece com ela, vá direto, estude muito análise de dados. E do banco de dados, essas coisas, é muito importante, é difícil, eu considero difícil, eu teria que estudar muito, comece por ela. Primeiro, comece por ela, essas matérias difíceis que te catapultam lá para cima. Essa podia estar na prova 1, porque ela é uma matéria difícil, e normalmente ela está na prova 1. Comece por ela. Depois eu iria para a auditoria, sem dúvida. A auditoria também vai ter umas perguntas mais cascudas. Aí você já começa aqui também tratando de legislação tributária, porque vai cair legislação tributária e auditoria. Depois eu viria para direito tributário. Depois eu viria para legislação tributária. Já corre para abraço. Depois você termina a contabilidade, que normalmente é um pouco mais pesada. Eu iria para quinto aqui, sexto aqui e terminaria com a de custos. Essa você tem que gabaritar. Eu acho que em contabilidade você tem que gabaritar. Direito tributário você tem que gabaritar, porque cai questão de legislação tributária é mais simples. Auditoria, 70-30.
Análise de dados, faça o que for possível, estuda bastante, faça exercícios. Tá? Então é isso, tá aqui as regras, é isso que eu faria na prova de AFTE. Você entendeu? Vamos fazer das outras? E eu quero que você preste atenção. Agora a nova prova, a prova de TAT, técnico de arrecadação de tributos estaduais. Vale a pena, professor? Vale muito a pena. Se você não se julga tão preparado para uma AFTE, venha fazer essa prova. Venha ser técnico da arrecadação com uma boa carreira, nível superior, bons rendimentos. Você pode também depois se preparar para ser auditor, trabalha com arrecadação, você vai aprender sobre impostos, é interessante, é uma boa carreira dentro da Secretaria da Fazenda, é o nosso objetivo trabalhar com isso? Vamos fazer. Prova 1. A prova 1 de diferença em relação à parte de auditor, finanças públicas. Preste atenção nela, estude ela. Você vê que é um diferencial, está lá na sua prova. Eu começaria com ela, primeira, direto em finanças públicas. Estudaria bastante. Você vê que é uma matéria importante para esse cargo. Depois aí eu iria para o direito. Segundo, direito empresarial. Terceiro, direito penal. Quarto, direito civil. Quinto, direito administrativo. Depois eu ia para constitucional. Tá? Depois eu iria para português. Pronto, agora bem preparado, que eu já falei de raciocínio lógico, eu iria ficar no raciocínio lógico e ia direto para lá, e de novo 10 questões, ia para raciocínio lógico, oitava, e depois eu deixaria tempo para essas duas, né? Raciocínio lógico e matemática financeira e estatística, que são questões mais trabalhosas, eu gosto de deixar as questões mais trabalhosas para o final, tá? Não deixe de estudar nenhuma dessas matérias e faça nessa ordem. Se você quer deixar de estudar alguma coisa, foque nas que tem menos questões, tá certo? Então faça uma troca, estude menos direito e mais raciocínio lógico e matemática financeira, ou ao contrário. Eu não gosto muito de matemática financeira e raciocínio, então vou estudar menos e vou estudar mais direito. Tá? Mas não esqueça que nessa prova 1 é a prova para você arrebentar. É a prova para você mostrar de que você não é só bom que nem os outros e nas outras matérias. Você é tão bom quanto os outros nas outras matérias, só que você é melhor do que os outros na prova 1. Entendeu? Eu sou ótimo de legislação como todo mundo, sei bastante, mas na prova 1 eu tenho esse diferencial. Olha a prova 1 como um diferencial. Eu faria. Prova 2. Você tem economia. Putz, isso aqui ainda bem que não tem mínimo, né? Economia. Comece com economia. Primeiro. Estude e comece. Putz, análise de dados também é uma matéria meio periclitante, eu já falei. Segundo. Agora eu vou para a legislação tributária. Terceiro. Quarto. Auditoria é um pouco mais fácil, eu faria em quinto. Direito tributário e legislação tributária, você tem que arrebentar. Você tem que arrebentar. Você tem que arrebentar. Direito tributário e legislação tributária. Não esquece que direito tributário, 5 questões vão ser de legislação tributária. Como a gente falou. Então, se prepare para a legislação tributária. Estude legislação tributária. Depois eu iria para contabilidade geral e avançada. Se você pensa diferente, deixa nos comentários, tá? Vamos para a última prova. Vamos aqui. Por fim, a última prova. Vamos lá. Para TAF, técnico da Fazenda Estadual. Também é uma boa carreira para você ingressar. Depois você pode ter interesse por outras coisas. Estude, vá trabalhar com isso. É interessante, você vai cuidar mais da área do tesouro. Menos da parte, talvez, da tributação, mas mais na parte do tesouro do estado do Amazonas. Tá? Você vai ver a parte orçamentária, você vai ver a administração dos bens do Estado. É muito interessante. Você também tem que conhecer um pouco de arrecadação. Está previsto que também tem atendimento. Então, vamos lá. É uma carreira legal para quem tem interesse na carreira fiscal. É uma área que também tem certa relação. Pelo menos é questionado a legislação tributária e, fortemente, é a matéria que mais cai em legislação tributária, 16 questões. Não espera que seja fácil. Pode ser um pouco mais fácil que auditor? Acho que não. Não acho que vai ser muito mais fácil, não. Espere dificuldade. A prova como um todo vai ser mais simples? Acho que sim, mas da parte de legislação tributária, não sei não. Vamos falar. Prova 1, o que você faria? Direito administrativo, sistema anticorrupção. Estuda essa parte, manda brasa. Poxa, seja o diferencial. Isso aqui é o diferencial da sua matéria. Manda brasa. Eu estudaria bastante disso. Tá? Também. Mais uma vez, raciocínio lógico cai um pouco menos, então eu focaria mais na área de direito para essa prova número 1, porque eu quero arrebentar.
Primeiramente, como sempre eu faria, direito empresarial. Vou começar direito penal, direito empresarial, direito civil. Depois eu iria para o direito administrativo e sistema anticorrupção, que é uma novidade aqui, não tem nas outras matérias. Depois eu iria para o direito constitucional, depois eu tacaria português e, por fim, as últimas questões de raciocínio lógico, tentaria deixar um tempo para isso, tá? Atacaria elas sempre, de novo, com aquela visão de que está muito difícil, é muito complicada, não sei a resposta, pulo. Tem que fazer o máximo de questões possíveis, tá? Prova 2. Olha, o que tem de novidade? Administração financeira e orçamentária, que é característica da carreira. Contabilidade pública também. Eu começaria com análise de dados, que é a perversão. Primeiro, estude análise de dados. Isso vai para todas as carreiras. Tem uma carreira, inclusive, de TI, então o cara já sabe, mas a gente não. Primeiro, análise de dados, tira isso da frente. Depois, eu iria para a contabilidade pública. Não, desculpa. Eu vou fazer contabilidade junto com contabilidade geral. Segundo, administração financeira orçamentária. Depois eu iria para direito tributário, que vai cair 30%, 40% de legislação tributária. Estude legislação tributária. Quarto, legislação tributária. Quinto, contabilidade geral e deixaria a contabilidade pública para o fim. É isso que eu faria. Tá? Não esqueça do peso, da força que você tem que estar na prova 2, mas no equilíbrio que você tem que trazer na prova 1. Meu nome é Michel Goldman, professor de legislação tributária. Assine o meu canal. Vá lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, @Michel Goldman Oficial. Estamos aqui para atendê-lo. Vou fazer um curso de legislação tributária do ICMS para o estado de Amazonas. Cai muita matéria, você precisa saber muito. É muito importante. Cai mais do que você imagina. Um abraço, tudo de bom.